Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo e nesta outra ferramenta, podcast. É uma ferramenta que está ficando famosa aqui no Brasil, o nosso podcast Passando a Limpo, quando vamos falar dos campeonatos brasileiros, Série A e Série B. A Série B já andada, 2 partidas, e a Série A que chega no final de semana com jogos importantes, os 2 times perto jogando um contra o outro, os times longe pra caramba jogando um contra o outro, tudo isso acontecendo. E no meio de tudo isso, nós tivemos no meio de semana o primeiro jogo da decisão entre Corinthians e Flamengo, um empate 0-0 na Neoquímica Arena, aqui em São Paulo, capital, e que mexe, sim, mexe com aquilo que nós vamos dizer. Mas vamos falar inicialmente da Série B, que já tivemos 2 jogos na rodada iniciada. Olha lá, ó, 35ª rodada. Depois dessa, falta a 6ª, 7ª e 8ª. Rapaz, o negócio é longo demais. E tem times, cara, que tem uma condição especial, é o caso do Guarani. Você verá na hora que nós vamos falar um pouquinho do jogo do Guarani, você verá o que o Guarani tem feito e como ele está vivendo esse momento no Campeonato Brasileiro da Série B, onde 3 clubes já estão numa condição especial e outros clubes estão brigando por esse espaço, e lá embaixo, quase parecido, 3 clubes bem apertados e os outros brigando. Olha lá, Guarani abriu a rodada vencendo o CRB lá no Brinco de Ouro, em Campinas, 1-0. O Sampaio Corrêa conseguiu uma ótima vitória para ele, Sampaio, ainda vislumbrando uma perspectiva de acesso, e muito ruim para a Chapecoense, lá embaixo, pertinho da zona do rebaixamento. Foram os 2 jogos que aconteceram no início da rodada. Vinícius, coloca para mim as artes, para eu ir primeiro nas artes, depois você volta esse aí, para a gente dar uma passada geral, mas eu já vou para as artes, porque, olha aí, ó, olha, o Guarani foi para 12º, por isso que eu queria as artes, e o CRB em 10º. Olha aí, você vê o Guarani, aquelas 4 marcas ali, são 4 vitórias em 5 jogos, o que faz com que o time, 12 pontos, o Guarani saiu não sei de onde e foi para 44. O que eles dizem na Série B é que 45 e 46 são os números mágicos que saem da linha do rebaixamento. Então falta pouquinho para o Guarani, se é que vai ser preciso, né? Porque está numa condição muito especial. O CRB também numa posição de confortabilidade, não deve chegar muito, mas não deve se apertar muito. Está torcendo contra o parceiro, que o parceiro tal do CSA está apertado. CRB, 2 vitórias nos últimos 5 jogos, em 10º lugar. O jogo foi no Brinco de Ouro na terça-feira. Ótimo resultado para o Guarani. O outro jogo que nós tivemos, olha lá, que eu falei do Sampaio. Olha o Sampaio, olha sobre o distintivo do Sampaio que você está vendo. 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Rapaz, por isso que o Sampaio está lá incomodando o Vasco. Ele está tão somente em 5º lugar, e o Vasco está em 4º. Rapaz, daqui a pouco o Vinícius vai trazer a classificação geral, você vai ver que rolo que essa vitória que empurrou a Chape. Olha ali a Chape, vamos analisar o trabalho do Vinícius Falquete. 5 jogos, uma única vitória, 3 empates, 3 derrotas, perdão, e o cinza ali é um empate. O vermelho é derrota, tá? Sem nenhum preconceito de cor, senão hoje em dia precisa ter cuidado ao dizer. Sampaio Corrêa 2-1 na Chapecoense. Para o Sampaio, aquele número ali é representativo, porque ele vai para 5º lugar e esperando um tropeço do Vasco. Tropeço do Vasco, às vezes, não precisa nem perder, viu, gente? Que o empate só dá 1 ponto. A vitória dá 3. O empate também é representativo. Se perder, melhor ainda. Então, o Sampaio tem que secar o Vasco da Gama, o Sport, todo mundo. Bahia, Grêmio. Só não dá para secar o Cruzeiro, que o Cruzeiro já está lá em cima. Então, Chapecoense foi para 15º lugar, ou se manteve 15º. Muito apertado. O jogo foi lá no São Luís do Maranhão, uma cidade que eu conheço, um lugar diferente pra caramba, mistura de mar com rio, com ilha. Rapaz, que lugar diferente a Amazônia brasileira. E o Maranhão é o último, né? Eu acho que o Maranhão pertence ao Nordeste, acho que ele não pertence ao Norte, mas é encostadinho ali, um lugar muito... Eu, inclusive, fui treinador desse time aí, no ano que caíram as Torres Gêmeas, eu não tenho como esquecer isso aí. Os jogos que nós teremos a partir desta quinta-feira, olha lá,
Olha que jogo, gente. Vocês estão vendo entre ali o distintivo e a contagem? Operário, 18º. Brusque, 19º. Um é do Paraná, o outro é Santa Catarina. O jogo lá no Germano Kruger, hoje à noite. Hoje estou fazendo a gravação na quinta-feira, dia 13, 21 horas e 30 minutos. Com esse histórico das duas equipes aí, não sei nem o que. As duas equipes vão perder. Mas eu acho que é um pouquinho mais para o Ferroviário, que ainda tem uma perspectiva. Está jogando em casa, está jogando contra o time que está no mesmo buraco que ele. Se não ganhar, vai ficar muitíssimo apertado, com certeza. É uma oportunidade do Operário Ferroviário tentar sair dessa briga do rebaixamento. Em seguida, acho que na sexta-feira, olha lá, os jogos da sexta-feira, olha lá, ó, esse aí que eu falei, tá vendo? Estava comparando com o CRB. CSA, azul e branco, 17º lugar. O Londrina no lugar, Londrina já chegou num ponto que não tem mais aquela perspectiva. Você vê o Londrina? 5 partidas, 3 empates, 2 derrotas. Não vai para lugar nenhum. 15 pontos, fez 3, fica muitíssimo apertado. O CSA está em 17º, ou ele ganha do Londrina, ou ele vai arrumar uma confusão durante um mês, que quando o time cai, os caras ficam um mês reclamando, caiu, meu Deus, o que vai acontecer? Caiu para a Série C, que é distante, que está tudo longe, com certeza. Cair da Série B para a Série C deve ser uma das piores coisas que tem no mundo. O jogo no Rei Pelé, na sexta-feira, 19 horas. Tem outro jogo também na sexta, olha lá. Vila Nova e Cruzeiro. Ei, rapaz. Olha que bonitinho ali o Vila Nova. 3 vitórias, 2 empates. 9, 2, 11 pontos em 15. Saiu do sufoco, já está com o número de segurança, está faltando acho que 1 ponto para o número mágico. E eu acho que esse Vila Nova vai apertar o Cruzeiro, viu? Você viu o Cruzeiro ali, rapaz? Um empate, uma derrota e 3 vitórias anteriores. 3 vitórias? Eu não sei não, é lá no Oba, né? Rapaz... É o nome, é a abreviatura, eu não lembro o nome que é isso, mas é a abreviatura, a primeira letra do nome do campo, por isso que é o Oba, o Vila Nova. Tem tudo para ganhar do Cruzeiro, que o Cruzeiro desacelerou, os caras já estão pensando em férias e pensando em um planejamento do ano que vem, viu, Cruzeiro? Não pensa que por subir vai ficar tudo fácil. O outro jogo que nós temos é no sábado, ainda na sexta. Para tudo! Eu estava esquecendo que esse jogo era sexta. Eu bem que podia ir lá em Novo Horizonte, gente, aqui pertinho de Campinas. De Campinas. De Ribeirão Preto. É que eu estou pensando na Ponte Preta e Guarani sempre. Né? Grêmio Novo Horizontino, em 16º lugar. É o primeiro fora do rebaixamento. Vai enfrentar o Náutico praticamente rebaixado. O que tem que fazer? Tem que ganhar. Ganhar por acidente, com balão, tiro de meta, arremesso lateral... Bate, rebate na área, bate em 15 negros, tem um cara lá paradinho, parado que não está impedido. É isso que o Grêmio Novo Horizontino precisa, é um time que eu curto muito, é um time que eu respeito muito, que é um time que é planejado, é gerido, é gestado por ex-jogadores, que está vivendo um ano muitíssimo difícil, caiu no Paulista e está num ano muito apertado. Eu não acho que ele é favorito, mas eu vou torcer para o Novo Horizontino, porque favoritismo numa hora dessa nem interessa. O time precisa ganhar. Tomara que o Novo Horizontino vença um Náutico que, meu Deus, hein? 3º ano seguido que o Náutico vive nessa condição de rebaixamento. Eu acho que dessa vez está ficando inevitável. Vamos para o sábado ou na sexta ainda? Olha lá. Já no sábado. Opa! Tombense e Ponte Preta. Olha o número deles. Olha o Tombense. 1 vitória em 5 jogos. Ponte Preta, 1 vitória em 5 jogos. A diferença é que a Tombense perdeu mais, a Ponte perdeu menos. Mas que péssimo momento, hein? Momento da decisão do terço final do campeonato, os times com essa campanha medonha. E como tem um comentarista aqui em Ribeirão, ele falava isso, medonho. Uma campanha medonha nesse momento da Ponte Preta. Também os times vão empatar, porque o empate é bom para os dois. Aí, um vai para... Vai empatar, vai ficar no mesmo lugar. A Ponte Preta, que teve está tendo um ano muito difícil, que também teve rebaixamento do Paulista, e o Tombense, que de volta à série B do Brasileiro, fazendo uma campanha sustentável, bonitinha, apesar dessa parte final, o Tombense deve se manter aí. O jogo não é em Tomos, é em Muriaé, lá no Soares de Azevedo, no sábado, 16 horas e 30 minutos. Outro jogo do sábado, olha só. Jogo bom. Você viu por quê, né? O da casa, 8º. O visitante, 7º. E de olho no Vasco.
Rapaz, os caras estão assim. Fica todo dia olhando pro Vasco da Gama, lá no São Januário, lá Colina, Casaca, aquele tal, aquele hino. E o Criciúma e o Ituano. Pro Ituano seria muito. Ó a campanha do Ituano, tá vendo? 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos. Com o treinador interino, Carlos Pimentel, que eu conheço, o Sargentinho. Tá lá, deve virar até treinador, porque aqui no Brasil, de uma hora para outra, o nego vira treinador e vai embora. E dá tudo certo, aí chega lá na frente e começa a tomar uns tiroteios. Olha, é um jogo para empate, gente, porque é um jogo muitíssimo equilibrado, sinal que as duas equipes... Né, o Criciúma subindo esse ano, o ano passado estava lá na Série B, na Série C, subiu, está fazendo uma boa campanha, um Ituano que trocou de treinador e deu certo. Ao trocar de treinador e abrir para o preparador físico ficar interino, deu certo, o Ituano está brigando contra o Vasco também, se vencer esse jogo, que eu não acredito, é um jogo com muita cara de empate, ou talvez Criciúma, lá no Heriberto Ulce, lá na linda Criciúma, um campo que é chamado La Bombonera Brasileira, porque o time da casa dificilmente perde lá, isso é verdade. Eu até já joguei contra esse time lá, vou te falar, hein? Para empatar com os caras não é fácil, não. O outro jogo que nós temos, olha só, já no domingo, nossa, rapaz, o que o Vinícius colocou aí? Será que ele tá sério, esse Vinícius? Hoje é quinta-feira, ele bebe só refrigerante. É Sport Vasco da Gama, meu amigo. É exatamente isso. Olha o Sport, 5 partidas, 4 vitórias. Olha o Vasco, 5 partidas, 3 vitórias. Rapaz, jogo importante para o campeonato, gente, em qualquer aspecto. Se o Sport ganhar, ele traz o Vasco para a briga com o Sport e com outros times também. Né? Porque o Criciúma, o Ituano, o Sampaio Corrêa, os caras estão brigando. Então, nossa, que jogo difícil, domingo, 16 horas, Ilha do Retiro. É na ilha, hein? De vez em quando o Sport joga no campão lá, mas vai jogar na ilha. Aquele campo antigo, tem uma escada lá, tem 500 degraus, né? E mais 490 para cima, 492. Tem diferença para chegar. Você desce, depois sobe, mesmo tanto. Rapaz, já fui jogar nesse campo aí. Que campo com aquela grama antiga, embarreada, aquele... que é Recife, você sabe, é a cidade encostada no mar e no rio, né? O rio Capibaribe está lá. Encostado no mar, cara, eu vou te falar, tem um terreno lá nesse tal de Ilha do Retiro que eu vou te falar. Bom, eu acho que o Vasco tem que fazer um jogo de década. Voltar para a primeira. Para voltar para a primeira divisão, ele tem que ganhar do Sport. Se ele não ganhar do Sport, ele vai ficar atrelado a essa confusão de 3 pontos que ele está. Agora, se ele perder, eu vou falar para você uma coisa, hein? Vai ter 4 times querendo morder todo mundo. Eu indicaria um empate para esse jogo aí, com certeza. Difícil, hein? É um jogo que precisa ter uma arbitragem muito boa, um árbitro maduraço. Não vai me botar um árbitro que apita em estado que não tem aquele impacto. O que é isso? Eu estou querendo fazer preconceito? Não, não é isso. É o impacto do campeonato. O cara está acostumado a apitar jogão. Né? Pode ser, inclusive, do Rio Grande do Norte, ali pertinho, pode ser da Bahia, né? Pode ser do Goiás, tem que ser um árbitro que está acostumado com o jogão. Olha o tamanho do jogo. E os times são parceiros, viu? Eu já joguei no Vasco, eu sei da parceria que tem entre as filosofias de formação de clube das duas equipes. O que mais teremos no domingo? Tem outro jogo bom. Olha lá, quer ver? Fica olhando. Olha lá, meu amigo. É segundo contra o terceiro. Rapaz, o Grêmio, o Renatão tá lá, de volta, fazendo mais história que quem fundou o Grêmio. O Renato vai ser a história maior que tem nesse tal de Grêmio e Bahia. O Bahia não está vivendo um momento bom. Teve mudança, inclusive, lá de treinador. O Eduardo Barroca voltou lá para aqui. O Eduardo Barroca já subiu com o Atlético Goianiense. Pegou uma situação parecida com essa. Pega o time lá no terço final, lá nas 8 últimas partidas e consegue. É um jogo muito difícil, muito equilibrado, que eu, na Arena do Grêmio, que eu jogaria um discreto favoritismo para o Grêmio, apesar de saber que o jogo vai ser muito difícil. O último jogo... Tem mais um jogo? Não? Esse é o último? Tem um, né? Eu não vi o Cruzeiro aí? Cadê o Cruzeiro? Acabou. Já foi? Já foi o Cruzeiro? Oh, meu Deus do céu. É isso aí. Então, gente, essa é a ideia da Série B, o impacto do Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, inverti. Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco, olha lá a briga. Olha a briga lá, CRB, já com 35 jogos.
Ó, se o Sport ganhar, ele só não vai assumir a frente do Vasco por saldo de gols, né? A não ser que ele ganhe de 4-0. 4-0 daria? 4-0 empata. 4-0 fica 7 pontos, 7 gols a favor dos dois. De toda forma, esse jogo Vasco Sport Vasco é o jogo mais importante, assim como o jogo do Ituano e o Criciúma para a briga e para a pontuação. O Grêmio conseguir, acho que se o Grêmio vencer ali vai para 60 pontos, acho que assume de vez a classificação e não vai ter mais problema. Na parte baixa da tabela, você vê aí as condições do Novo Horizontino, que nós afirmamos, a Chapecoense e o Novo Horizontino decididamente dentro da briga do rebaixamento, onde o CSA, o Operário do Paraná, o Brusque de Santa Catarina e o Náutico de Recife estão apertados. Foi esta a ideia que nós queríamos apresentar para vocês. Deixa eu ver o tempo aqui para eu não me perder. 16 minutos, certinho. Agora vamos para o Brasileiro da Série A, este fim de semana. Olha lá, ó, uma passada rápida, 32ª. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Vão faltar 6 jogos. Goiás e Corinthians, pode tirar proveito do momento do Corinthians, que está pensando em outra coisa. América e Fortaleza faz um joguinho bonitinho, duas equipes que estão vivendo um momento. O Fortaleza é uma recuperação maravilhosa. Flamengo e Atlético Mineiro. Será que o Atlético tem condição de vencer o Flamengo, que vai tirar todo mundo? Olha ali, Palmeiras e São Paulo. Esse jogo é bacana. Porque se o Palmeiras empatar e o Internacional, depois nós vamos falar do Inter, e o Internacional vencer, a diferença vai diminuir, que eu acho pouco provável, deve dar Palmeiras aí, enfim. Ceará e Cuiabá fazem um jogo muito importante, tá um encostado do outro ali no rebaixamento. O time da casa, se quiser alguma coisa, tem que conseguir a vitória. Um jogo bom que podemos ter entre Botafogo e Internacional, no Newton Santos, do Engenhão, lá, Newton Santos, hein? O maior lateral esquerdo que o Brasil teve Copa do Mundo, ganhou 2 Copas, fez gol, fez pênalti, foi para fora da área, tomou cartão, reclamou. Newton Santos, anote aí. O enciclopédia, olha o apelido que os caras deram pro cara. Botafogo Internacional, um jogo muito legal. Juventude Atlético Goianiense, um jogo para tirar a fotografia e esquecer, porque nem quem ganhar consegue sair de alguma coisa. Avaí e Fluminense é legal. Esse é um jogo a ser assistido, porque o Avaí, em casa, ele tem mais resultados positivos que negativos, e o Fluminense, momento, Fernando Diniz, ganha e perde, ganha e perde, você não sabe para onde que vai. Um Atletiba no campo do Atlético, olha só, na Arena da Baixada, Atlético e Coritiba, Bragantino e Santos na segunda-feira, um jogo que o Santos e o Bragantino precisam buscar resultado para sair da zona, da proximidade do rebaixamento, não estão perto não. Vamos ver os destaques que olha lá, Goiás e Corinthians é o primeiro jogo da rodada, a Ilé Pinheiro, né, dirigente do Goiás que faleceu recentemente, tem o nome do campo, sábado, dia 15, 19 horas, tem tudo para dar o Corinthians, só que o Corinthians vivendo esse momento de Copa do Brasil, fatalmente deve ir com um time esvaziado, e aí pode ser que o Goiás consiga uma vitória, que não é fácil vencer o Corinthians, nunca foi fácil, mesmo com um time alternativo, o Goiás tem uma pequena vantagem, mas é um jogo que sinaliza para empate. Também no sábado, olha a maravilha que nós teremos, ó, América e Fortaleza, isso, olha, o 8º com o 10º lugar. Fortaleza não perde a 5 jogos, e o América, inclusive vencendo times importantes, 3 vitórias, 2 derrotas, o América, o 8º, é um jogão de bola de porte de times médios, com uma pequena vantagem para o time da casa, o Independência, que está muito bem dirigido pelo Wagner Mancini, com a experiência que ele tem, trabalhou em muitos clubes, tem muita vivência no futebol, faz um trabalho sempre discreto e sempre muito bom em times intermediários. Em times maiores não tanto, mas em times intermediários o Mancini faz uma coisa. Ele e o Regis De Angeli, meu amigo aqui de Ribeirão Preto, da Ponte Preta, esse jogo aí tem cara de América. A Ameriquinha deve vencer. O outro jogo, como eu estava dizendo para vocês também no sábado, olha só, em função do jogo, é esse aí, ó. Flamengo em 4º, Atlético Mineiro em 7º. O Flamengo tem 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Aí, tá iguais, né? Olha só, a diferença é o empate aqui, o empate lá, no mesmo lugar. E esse jogo aí tem cara de empate. Se bem que é um jogo ideal para o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo.
porque o Flamengo vai tirar todo mundo preocupado com a final da Copa do Brasil, o que eu acho correto. Não tem culpa que está disputando 3 campeonatos, né? O Flamengo disputa 3 campeonatos. Esse jogo no Maracanã, um clássico tradicional, Flamengo e Atlético Mineiro, 20 horas e 30 minutos. No sábado. Eu vi a hora e lembrei que era no sábado. Senão eu ia me atrapalhar aqui. O que mais nós temos? Olha lá. Quem tá vindo agora? Ei! Puxa vida, esse jogo eu vou trabalhar, gente. Ei! Olha o Parmeira, cara. Ó, São Paulo também tá bem, cara. Perdeu o último jogo, né? Bom, o que eu tenho para dizer? Que o Palmeiras, a cada dia que passa, está ficando mais campeão. Só que se ele tiver um tropeço mínimo, que é um empate, sei lá, será que dá tempo? Bom, de toda forma, quem é mais favorito para esse jogo é o Palmeiras. O São Paulo vai ter que fazer uma provocação lá, teve a reunião lá com o Rogério Ceni, ele vai parar de criticar por aí e tal, faz o teu trabalho que a diretoria faz o dele. É um jogo com muito favoritismo do Palmeiras, e o São Paulo, para reverter esse favoritismo, vai ter que jogar muito futebol, porque o Palmeiras vive um momento especial. Espero que o Abel Ferreira não invente esse negócio de botar 2 lateral direito. Isso aí, de vez em quando, viu, Abel? É o meu conselho com o Abel. O Palmeiras deve ganhar. Também no domingo, olha só, mas no mesmo horário, esse é o jogo que eu queria falar para vocês. Olha só, o Ceará não vence há 5 partidas. O Cuiabá não vence há 3. Um está em 16º, joga em casa. Outro em 17º, joga fora. Se o Ceará não ganhar, ele vai arrumar uma confusão. Rapaz, mas eu não tô achando facilidade nisso, não. Porque o Cuiabá vai correr muito, cara. Os caras, rapaz, esse jogo aí no Castelão, às 16 horas também, né? Torcida do Ceará tem que lotar lá, hein? Muito equilíbrio nesse jogo. Tem cara de empate esse jogo. Outro jogo do domingo, olha só. Olha o tamanho do jogo. Olha aí. Veja a campanha dos times. Um está em segundo, o outro está em nono, subindo. Esse que está em nono, Botafogo, subindo. Olha ali. 4 vitórias em 5 jogos. 12 pontos em 15. Foi para nono lugar. Joga em casa, Newton Santos, Engenhão. 18 horas, jogo da televisão, né? Bom, televisão tem todo dia. E o Inter? Será que o Inter vai tirar proveito? Que o Palmeiras joga às 4 horas da tarde. O Inter já vai estar sabendo. Se o Palmeiras ganhar, hein? Bom, de toda forma, o Inter está vivendo um ótimo momento, está com um time com uma defesa sólida e começando a fazer a parte ofensiva, está indo bem. É um jogaço, eu diria um empate aí 2-2, 3-3 para esse jogo Botafogo e Internacional lá no Rio de Janeiro. O outro jogo do domingo, olha só. Meu Deus do céu, como que eu vou comentar um negócio desse? O Juventude de novo rebaixando e o Atlético Goianiense. Mas olha o Atlético, olha aí, cara. 3 partidas sem perder, moço. Rapaz. E o empate foi contra o Palmeiras, né? Rapaz. Que jogo, hein? Será? Eu vou ficar com o empate, viu? Que vai ser ruim para os dois. Sei lá. Eu nem imagino o que vai acontecer de bom. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, uma cidade maravilhosa. Já estive lá. 18 horas. Eu vou ficar com o empate. Acho que é isso aí que vai acontecer. Tem jogo no domingo ainda? Mais um, não é? Ou é o da segunda? Olha lá. No domingo ainda. Ressacada, filhão. Olha, 19º e o outro em 5º. Os caras, um perdeu 4 vezes, o outro perdeu... Rapaz! Eu vou dizer para você uma coisa. Se tem um jogo que o Avaí pode ganhar, é esse. Porque se ele não ganhar esse, eu vou falar para você, rebaixamento dá certo. Eu vou indicar o Avaí, mas olha, esse Fluminense, aí todo mundo ficou esperando um título do Fluminense esse ano, né? Rapaz! Vai, quando chega nos momentos decisivos, não dá certo. Eu vou torcer pro Avaí, cara, para ele fazer um rolo, que o Fluminense da Libertadores está muito bom para ele. E o último jogo da rodada é no domingo? Não, é na segunda. Tô sabendo. E no domingo ainda. Olha só. Atlético Paranaense e Coritiba. Cara, que jogão. Eu já joguei no Atlético, cara. E eu, nos meus palpites, eu disse Coritiba. Agora eu quero saber por que eu disse que o Coritiba ia ganhar. O Atlético está preocupado com a Libertadores, que eles fazem muito bem, né?
Filipão tá lá, Filipão deve ter muito cuidado. Não machuca meu jogador, porque eu quero chegar na final com todo mundo. Torcer para o Flamengo ganhar do Corinthians para facilitar, relaxar. É um jogão que eu vou manter o que eu disse no meu palpite. Eu disse que o Coritiba ia ganhar justamente. Coritiba não ganha fora de casa, mas esse jogo aí não é fora de casa. Esse jogo é em casa. É na Arena da Baixada. Aquele campo que desliza, aquela bola que eles molham, rapaz. Eu mantenho o Coritiba como favorito, porque eu acho que o Coritiba tem uma condição jogando no Paraná e o Atlético está preocupado com a Libertadores, o que faz muito bem. Nosso próximo jogo deve ser o da segunda-feira, Bragantino e Santos, no Nabi Bichedi, 20 horas, um jogo legalzinho de se assistir. Eu vou torcer para esse jogo ser 2-2 ou 3-2 para o Santos. Porque o Bragantino, não, os dois estão no mesmo lugar, mas eu quero o Santos na página 1. Eu fui santista quando eu era jovem. O Bragantino também tem que se cuidar com relação ao rebaixamento. Olha a campanha do Bragantino, que ruim, ó. 5 jogos, 1 vitória. 13º lugar. Santos estão muito bom, em 5 jogos, 2 vitórias. Ganhou o último jogo bem, quem sabe traz esse último jogo. Pessoal, vamos ver a tabela de classificação? Olha lá. O que nós temos? Vixe. Palmeiras, 67. Internacional, 57. Corinthians, 54. Flamengo, 52. Fluminense, 51. Atlético Paranaense, 48. Esses aí estariam diretamente relacionados com a Libertadores. Claro, dependendo dos resultados, inclusive, da Libertadores, vai surgir a vaga. Atlético Mineiro, 47, na 7ª colocação. América Mineiro, 45. Em nono, Botafogo, 43. Fortaleza, 41. Vamos para a página 2. Tem 2 times lá na página 2 que eu não entendo por que estão lá. Esses 2 aí, direto. O que está fazendo o Santos e o São Paulo aí com 40 pontos? Rapaz, o São Paulo tem um jogo a fazer, e é contra o Coritiba. Bragantino e Goiás, 38. Eu acho que Bragantino e Goiás, 38, está numa condição de até sair desse problema. Mas Coritiba, Ceará, Cuiabá, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude tem que se preocupar muito com relação ao rebaixamento. Pessoal, a nossa proposta foi entregue, como é dito hoje no jornal, na televisão, até no futebol. Temos que entregar o serviço que prometemos. Queríamos falar da Série B lá, com os detalhes específicos do Vasco da Gama, do Sport, do Ituano, do Sampaio, e lá embaixo, aquela coisa apertada do CSA, Novo Horizontino, Chapecoense, vixi. E a Série A, esse Palmeiras parece que está chegando, mas tem que vencer o São Paulo, porque o Internacional não larga no pé dele. E lá embaixo, na briga do rebaixamento, nós temos os times quase definidos. Dá uma briga muito difícil. Olha, muito obrigado por você me acompanhar aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, passando a limpo, onde tratamos do brasileiro A e B. E que você tenha um ótimo fim de semana. Um grande abraço. Aproveite para curtir sua família. Eu estou indo embora.